como é que está a sua preparação para a OBMEP nível 3? Diga aí. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Caramba! Então temos que dar um jeito nisso, certo? Então vou te propor aqui uma questãozinha inédita para a gente começar aí os trabalhos, ok? Vamos lá. Então ele diz aqui o seguinte: na figura AEFD, ele é um quadrado, tá? E o retângulo, no caso aí ABCD, tem lados. No caso aqui o AB valendo 3 e o AD, no caso aqui, valendo 2. E aí ele diz que G é um ponto qualquer aqui no segmento DE e X, no caso aí, seria a distância do ponto G até o segmento AB. Beleza? Pois bem, nesse item A, eu vou pedir para você o seguinte. Calcula para mim a área do triângulo BFG quando esse ponto G aqui ele for o ponto médio do segmento DE. Será que você consegue? Tenta aí para a gente ver a resposta. E aí, gente amiga, conseguiu? Bom, se você já tem um certo know-how aí, uma noção de geometria, acho que não fica muito difícil, certo? Bom, uma das ideias que talvez você tenha pensado seria, por exemplo, pegar, né, a medida aqui dos 3 lados do triângulo e a partir disso, então, usar lá, por exemplo, uma fórmula de Heron. Funciona? Funciona, mas vai dar um trabalho, tá certo? Uma outra estratégia, que no caso é simples, extremamente simples, seria você, no caso, tentar tirar as coisas daqui do retângulo que, vamos dizer assim, não fazem parte da área do triângulo BFG. Ou seja, você, do triângulo ABCD, você subtrair, você retirar, no caso aí, os triângulozinhos, e aí então deixar sobrar, no caso aí, a área do triângulo BFZ. No caso aí, você conseguir calculá-la através da diferença da área do retângulo menos a área dos outros triângulos. Deu para entender? Essa é uma estratégia simples, extremamente simples, que costuma funcionar bem. Bom, quando ele diz aqui que o G ele é o ponto médio, né, do nosso segmento DE, o que vai acontecer? Nesse caso, então, você vai ter que DE ele é a diagonal do quadrado, lembra, né? O AEFD é um quadrado. Então, se ele no caso aqui é o ponto médio, isso quer dizer então que, né, que as diagonais do quadrado elas se cortam no meio. Ou seja, nesse caso então aqui, né, sem problema nenhum, essa altura x, no caso aí a distância de G ao segmento AB, valendo 1. Tá ou não? Justo? Muito justo? Beleza, com isso então, a gente já consegue alguma coisa. Sim, que aqui no caso, cortando no ponto médio, isso aqui sendo o lado do quadrado, o que vai acontecer, né? Você vai ter então o seguinte, AB vale 3. Isso aqui é um quadrado de lado 2, né? Então aqui eu já sei que vale 1. E no caso aqui sendo 2, vai cortar, né? Já que é no ponto médio, em 2 pedaços iguais a 1 também. Tudo bem? Maravilha. Então, nesse caso aí, né, nós teríamos aqui, por exemplo, né, essa alturinha aí, né, que é o próprio AD aqui, né, do retângulo, valendo 2. E aí, então, a gente já pode começar, no caso, a retirar alguns desses triângulozinhos, né, aproveitando que aqui é retângulo. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Né? Por exemplo, aqui eu posso calcular, né, a área do meu triângulo BFG, pegando então a área do retângulo ABCD e subtraindo, por exemplo, a área desse triângulo BCF.
subtraindo, por exemplo, no caso aqui, essa área, por exemplo, aqui, ó, desse triângulo, vou chamar aqui de H, que aí fica mais fácil, melhor dizendo, aqui, né? Vou chamar esse segmento aqui esse ponto aqui, né? H. E aí, então, eu retiro, né, a área desse triângulo BGH. Ok? Retiro também, no caso aqui, ó, a área desse trapézio. Trapézio, inclusive, trapézio retângulo, né? Pois é. Esse trapézio, vamos chamá-lo aqui de ADGH. Justo? O que mais? Ah, sim. E desse triângulo aqui, né? No caso aí, o DFG. Pô, mas prof, isso está parecendo meio complicado, não é? Só que não, porque aqui você está lidando, né, com valores pequenos, inteiros, né? Então não vai ser tão ruim assim. Vamos ver. No caso, então, o que a gente vai ter, né, seria a área desse retângulo, né, o ABCD. Aqui a base é 3, a altura é 2. Então, no caso aí seria 6, né? Vou subtrair, então, da área do triângulo BCF. Aqui também está fácil, né? No caso aí a base 1, aqui a altura 2. Então, 1 vezes 2 sobre 2. Aqui eu já vou retirar 1, né? Maravilha. No caso aqui do nosso BGH também não está difícil, a mesma ideia, né? Aqui também uma base 2, altura 1. Então, eu vou tirar aqui, né, 2 vezes 1 sobre 2 do BGH, né, esse daqui. E aí, então, isso aqui também valendo 1. Maravilha. O que mais? Aí, agora vamos tirar a área desse trapézio, o ADGH. Então, vamos lá. No caso da área do trapézio, né, você vai ter essa base maior, né, que seria 2, tá ou não? Mais a base menor, que aqui no caso seria 1, né? Tá vendo o trapézio aqui, não tá? Isso aqui é a base maior 2, a base menor 1. Então, 2 mais 1 vezes a altura aqui sendo 1. E isso então sobre 2. Opa, esse aí vai dar quebrado, é. No caso aqui então 3, né? 3 meios, né? 1,5. No caso desse daqui, né? Justo, muito justo. E para fechar então, a área desse triângulo aqui, né? O DFG. Justo? Pô, mas aí, prof, aí quebrou, né? Não, não quebrou não. Porque o que acontece? Se aqui, no caso, é o ponto médio, né? É o ponto de encontro das diagonais. Lembra? As diagonais de um quadrado, elas se cortam no meio. Mas, além disso, além das diagonais se cortarem no meio, essas diagonais, no caso, serão também o quê? Perpendiculares, né? Maneira bonita de dizer que elas formam 90 graus, sim ou não? Então, esse triângulo aqui, o DFG, ele é retângulo aqui em G. Justo? Maravilha. Então, nesse caso, é só pegar a base valendo aqui 2. E no caso, a alturinha, que aqui sendo 1, né? No caso, aqui vai ser outro 1, sem problema nenhum. Então, a gente vai retirar base 2, altura 1 sobre 2. E sem deixar para depois, aqui também valendo 1, né? No final das contas, vai ficar 6, menos 1, 5, menos outro 1, 4, menos esse outro 1, 3. E aqui, no caso, menos o 1,5. Então, o que vai sobrar, nesse caso, então, será que essa área, no caso aí, então, valendo do triângulo BFG, valendo 1,5, o A. Unidade de área, né? Uma vez que ele não fala nem medida em metros, centímetros, decímetros,
nada disso, ok? Muito bem. Você podia ter escolhido, né, a fórmula de Heron para fazer, né? Mas o motivo de eu ter feito essa escolha é porque, no caso, então, você vai ver a pergunta do item B, ok? Guarda só um instantinho. Ok, gente amiga? Preparado, então, aí para o item B? Vamos ver? Agora você vai entender por que, né, que eu resolvi o item A daquele jeito. O item B aqui ele pede seja f uma função que associa a cada valor de x a área f de x desse triângulo, o BFG. Sim, ele mesmo. E aí ele pede, né, para você escrever uma expressão para essa área, essa f de x, ok? Então você vai achar a área de BFG em função de x. Deu para entender a ideia? É uma questão legal, né? Associando aí geometria com a álgebra aí, né? Pois é. Vamos ver então como é que seria? Pois é, então você viu a maneira com que eu resolvi no item anterior. Isso é muito comum nas provas de OBMAP, né? Você resolve um item A e baseado na resolução desse item A, você resolve o item B. Aqui eu estou fazendo o mesmo esquema, tá? E lembre-se disso na hora de resolver as provas do OBMAP. Geralmente, a questão, o item A, é uma preparação para você resolver o item B. Seja informações, seja o estilo que você utilizou para resolver o item anterior. Justo? Vai lembrar disso na hora da prova? Espero que sim. Então aqui, voltando. Então para eu achar a área do nosso triângulo BFG, o que eu fiz lá no item anterior? Peguei então a área de BCF, ou melhor, perdão, peguei a área, né, do nosso retângulo ABCD, aí dele eu subtraí a área do triângulo BCF, que mais? Subtraí a área do triângulo BGH, que mais? Subtraí a área do trapézio ADGH, foi ou não foi? E também subtrair a área desse triângulo aqui de cima, né? O DFG. Certo? Só que no item anterior eu fiz isso com valores numéricos. E agora o que a gente vai fazer é em função de x. Deu para entender? Vamos ver então como é que se resolve. Então vamos lá. No caso então, a área de ABCD, como é numérico, né? No caso aqui o AB valendo 3 e o AD valendo 2. Então essa área, né, 3 vezes 2 igual a 6. Então aqui, sem maiores dificuldades, também a de BCF não depende de x, né? No caso aqui a alturinha 2, a base aqui valendo 1, sem problema nenhum, né? 2 vezes 1, 2, dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Justo? Muito justo até aí, zero problema, né? Não tem x na história. No caso, o que vai acontecer a partir de agora é que esse triângulo, né, o BGH, o que acontece? Eu vou ter, então, a alturinha dele valendo x, e no caso, a base dele, né, aqui eu teria, né, o 1 como sendo base, só que aqui ele não vai estar mais, né, como sendo o G sendo ponto médio, não, aqui é aleatório. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou ver, então, o seguinte, como ele está, no caso aqui, apoiado em cima da diagonal, e a diagonal, ela faz um ângulo de 45 graus com a base, o que acontece? Quando você marca, então, aqui, né, 45 graus, o cateto oposto e o cateto adjacente, eles são o quê? São iguais. Por quê? Porque a tangente de 45, ela vale 1. Justo? Muito justo? Pois é, então nesse caso aqui, o que a gente vai ter, né?
Se o meu y, ou se a minha alturinha, né, vale x, aqui a minha base também, né, para isso aqui fechar em tangente de 45 igual a 1, isso aqui também vai ter que ser x. Deu para entender? Tá, mas e isso aqui, então? Pois é, isso tudo aqui seria 2, né? Lembra, né? Você tem 3 de A até B, até aqui você tem 1, então esse pedacinho valeria 2. Então, sem deixar para depois, se isso aqui é x, eu tiro o x do 2 restante. 2 menos x, esse outro pedaço. Tudo bem? Deu para entender? Espero que sim. Então, nesse caso, agora sim, né? Vamos pegar, então, a área, né, desse triângulo aqui, tá? O BGH. BGH, então, a base é x mais 1. E, no caso, a altura dele vai ser x. Então, base vezes altura sobre 2. Sem deixar para depois, ok? Maravilha. Agora vamos para a área do trapézio. Então vamos lá. A área do trapézio, então, eu preciso, né, da base maior, da base menor. Então vai ficar, né, a base maior como sendo 2, mais a base menor sendo x, e isso vezes a altura. Só que a altura é essa aqui, né? 2 menos x. Olha só que legal. Então, você vai ter 2 mais x vezes 2 menos x sobre 2. Se você já conhece, né, já sabe que isso aqui é o produto da soma pela diferença, é um produto notável. Então, você vai fazer, né, a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, 4, x vezes menos x ao quadrado. Justo? Muito justo? Beleza, e para fechar então, a gente vai ter a área do triângulo DGF. Então observa, né, que aqui eu tenho, né, a base 2, que é o lado do quadrado. Justo? E aqui no caso eu também vou ter essa alturinha. Bom, essa alturinha, se aqui é x e se aqui AD vale 2, então no caso aqui, sem deixar para depois, vai ser 2 menos x, tá ou não? Perfeito? Então vamos pegar, no caso, aí, a altura a área desse triângulo DFG como sendo a base 2 e a altura 2 menos x sobre 2. Belezinha? Então vamos lá. Vamos simplificando as coisas agora, né? Então aqui, por exemplo, 2 de cima com de baixo corta. Aqui então 6 menos 1 vai ficar 5, tá ou não? E daí, então, a área desse triângulo BFG em função de x vai aparecer, né? Fazendo aqui a distributiva, menos o quê? X ao quadrado, menos x sobre 2, ok? Então, 5 menos x ao quadrado e o menos x, ambos sobre 2. Vou colocar separado para dar um destaque aqui, né? Aqui vai ficar menos o 4... que dividido por 2 vai dar 2. Aqui vai ficar menos x ao quadrado, então mais x ao quadrado também sobre 2. E aqui no caso vai ficar um menos 2, fazendo a distributiva, né? E menos vezes menos mais x. Tudo bem? Então vamos lá, o que que dá para cortar aí, né? Vamos ver. A gente vai ter então aqui, né, o menos x ao quadrado sobre 2 com mais x ao quadrado sobre 2. Isso dá para dar um corte bonito aqui, né? Eu vou ter menos 2 com menos 2, menos 4. E no caso 5 com menos 4, isso vai me dar 1. E sem problema nenhum, eu teria então, né, a área do triângulo BFG valendo o 1 menos, vamos lá, aí aqui eu tenho x, né, com menos metade de x, um x inteiro eu tiro a metade dele, sobra a outra metade. Então o que a gente vai ter no caso seria essa funçãozinha aqui, ó,
Ok, gente amiga, então vamos chegar aí para o nosso momento, né, final, no caso, agora o item C, a terceira questão, vamos dizer aí, né, é onde ele vai pedir para a gente para desenhar o gráfico dessa função que você acabou de achar aí no item B e determinar o domínio dessa função. Bom, para você que não lembra, né, domínio vem a ser o conjunto de valores de x, ou melhor dizendo, os valores que x pode assumir para essa função, tá certo? Vamos reparar então o seguinte, o x aqui da questão, né, vem a ser uma alturinha, tá ou não? Pois é, no caso então essa alturinha x, você concorda comigo que ela pode, no caso desse ponto G, né, que é um ponto qualquer, ou seja, ele pode deslizar, né, esse ponto G aqui em cima da diagonal? Por exemplo, se ele vir para cá, cada vez mais próximo de E, o que vai acontecer? Nesse caso então, né, vai diminuindo, 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 até que você teria, no caso G, coincidente aqui com o nosso ponto E, percebe? Só que quando isso for acontecer, né, do ponto G coincidir com E, essa alturinha diminui até tender a zero, certo? Então, nesse caso aí, né, você teria o ponto G coincidente aí com o ponto E, certo? Bom, e nesse caso, então, o que acontecia? Vamos desenhar aqui para você enxergar melhor, né? Então, se x fosse igual a zero, o que você teria, então, seria essa situação aqui, né? Esse esboço aqui. Então, aqui na nossa diagonal, o G coincidiria aqui com o E, e aí você teria, né? No caso aí, o nosso triângulozinho BFG como sendo quem? Exatamente esse aqui. Justo? Aqui, ó, seria esse aqui, ó. E aí, sendo esse daqui, o que vai acontecer? Bom, nesse caso, então, a areazinha dele, quem seria? Isso, no caso, então, a base é 1, a altura é 2. Então, você teria, sem deixar para depois, a área do triângulo BFG como sendo aí, né? 1 vezes 2 sobre 2. Essa, então, seria, né, a menor área possível. Uma unidade de área. Justo? Muito justo? Mas e a maior? Aí, nesse caso, então, você iria no sentido contrário, né? Partindo daqui, né, do ponto G, já que ele pode ser um ponto qualquer, aí você vai subindo com ele em direção ao D, percebe? Vai deslizando aqui na diagonal, e aí, então, esse x ele vai aumentando, 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 até que, coincidindo aqui com o ponto D, no caso, então, o x seria quem? Exatamente, a própria altura do retângulo, sem deixar para depois esse x valendo 2. Vamos ver isso? Como é que seria, né? Então, no caso aí, se o x fosse igual a 2, sem deixar para depois, né? Então, o esboço, né? A gente teria aqui do nosso retângulozinho, né? Então, quadrado. Aí você teria aqui, né, o ponto G coincidindo aqui com o ponto D, tá? G coincide com D, beleza? Aqui está a diagonal aqui do nosso quadrado. O F está aqui, né? O P está aqui. Então, você teria, né, o nosso BFG, esse tudão aqui, ó, seria essa figura aqui, esse pedaço, mais esse outro pedaço, tá ou não? Percebe?
Dá para ver aqui, né? Então, nesse triângulo grandão, quem é a base dele e quem é a altura dele, sim ou não? Sim, né? Porque se esse quadrado está dentro do retângulo, né? Você pega a base dele aqui valendo 2, né? E aqui no caso a alturinha dele, aqui também, né? A própria altura do retângulo também valendo 2. Então, sem deixar para depois, a área desse triângulo agora, o BFG, você teria então, né? Base 2, altura 2, sem deixar para depois. Essa então, no caso aí, a maior área possível aí para o nosso triângulo BFG, sendo então 2 unidades de área, né? Bom, se você, né, viu lá o item B, nós achamos então a formulinha da nossa f de x, ele pediu, né, a área em função de x, a gente viu então que seria 1 mais a metade de x, certo? Então, quando esse x, essa função no caso, melhor dizendo, né? Essa função vai me dar a área de BFG em função de x. Então você vê que quando x for igual a zero, você substituindo aqui na formulinha, na função, de fato, 0 dividido por 2 era, e aí você vai ter essa área valendo 1. E no caso, quando você pega, né, esse x valendo 2, sem deixar para depois, substitui aqui, ó, x por 2, 2 dividido por 2 dá 1. E isso então, né, com mais outro 1, isso vai dar, no caso aqui, a nossa área 2. Tá ou não? E se você lembra do item A, no caso aí do item A, né, que a gente pegou esse ponto G aqui como sendo o ponto médio, você vai lembrar também, né, que quando x aqui, né, sendo o ponto médio, né, a gente achou, né, essa área valendo 3/2. Foi ou não foi? Lá no item A, depois confere, tá? Então, quando x era igual a 1, né, aqui a metade da altura 2. Quando x era igual a 1, de fato, se a gente pegar aqui a formulinha, né, a f de x, então, vai me dar 1 mais 1 sobre 2. Ou seja, 1 mais meio. E isso, então, no caso aí, sendo 3/2. Ou 1,5, perdão. Certo? E foi o que a gente achou lá no item A. Ou seja, essa formulinha, então, ela está perfeitamente validada. E aí, então, você, para determinar o domínio, né, o conjunto dos valores que x pode assumir para essa função, você vai ter, então, nesse caso aí, né, o domínio da função. Você pode escrever, né, de duas maneiras. Você tem lá a maneira trivial, que é você dizer, né, x pertence a R, tal que o x, ele então, no caso aí, valendo de 0 até 2, você pode escrever dessa forma, que é a forma mais comum, ou também você pode escrever na forma compacta, né, usando aí os colchetes voltados para dentro, no caso aí de um intervalo fechado de 0 até 2, beleza? Bom, feito isso, no caso aí, desenhar o gráfico. Simples, extremamente simples, né? X, o menor valor que tem, saindo então aqui do 0, né? Você teria então a menor área, que aí no caso seria 1. Então, sem problema nenhum, quando x vale 0, a área vale 1. Sai daqui então do ponto de coordenadas 0, 1. Aí quando a gente trabalhou aqui, né, o x valendo 1, a gente achou a função valendo 1,5. Então aqui 1,5, né, um valor entre 1 e 2, sem deixar para depois. Nesse caso, então, né, teríamos aqui para x valendo 1, esse valor então, né, sendo aí no meio, né, entre 1 e 2, 1,5. E quando x era igual a 2, nós achamos então o valor máximo para essa área como sendo igual a 2.
Então você vai ter lá, né, o ponto de coordenadas 2, 2. Certo? E como está fechado aí, né, entre 0 e 2, aqui o nosso domínio, ele termina aqui. E aí, unindo esses pontos, esse gráfico, né, uma reta, uma função afim do primeiro grau, você tem, então, perfeitamente aí o gráfico da f de x. Você achou isso também? Foi fácil? Foi tranquilo? Né? Ou teve dificuldade? Coloca aí nos comentários o que você achou dessa função, né? Para a gente poder ter aí, né, o algoritmo ele valorizar aí o nosso trabalho e você também, tá certo? Se você gostou, se não gostou, se quer outros temas aí, tá bom? Então peço para você, curta, comenta, compartilha, espalha para geral. Professor Carvalho garantindo aí sua aprovação no ABMEP. Tchau, tchau.